Eu sou o Anderson, do La Salle Santo Antônio, sou aluno do primeiro do médio. E hoje eu estou aqui com a Gi. Oi, gente, tudo bem? Eu também sou aluna do La Salle Santo Antônio, sou colega do Anderson. Estou aqui ajudando a montar o simpósio. E hoje nós estamos aqui com o professor Wagner, nosso professor de matemática aplicada do novo ensino médio. E vamos saber um pouquinho mais, conta um pouco mais sobre a tua vida, sobre a tua formação. Fala aí, VJ. Quer saber da minha formação? Tá, eu entrei na faculdade um pouco tarde, assim, eu entrei na faculdade com 24 anos, porque eu jogava futebol muito bem e eu queria ser jogador profissional, mas daí, né, acabei me tornando professor de matemática. Mas assim, falando sério, eu entrei com 24 anos, eu fiz a minha graduação, eu fiz na UBRA, porque eu trabalhava durante o dia e aí à noite eu fazia a faculdade. E uma das coisas que eu curtia muito era ensinar, assim, eu gosto muito do desenvolvimento. E tinha uma coisa que dava a entender que matemática, ninguém gostava de matemática. Tanto que depois eu fui fazer o meu mestrado na área de educação e ciência e matemática e eu fui estudar por que as pessoas não gostavam de matemática, porque é uma realidade. Sim. E aí me dei por conta que as pessoas não gostavam de matemática por alguns pontos específicos. Isso eu vejo muito fortemente, assim. Para o cara gostar de matemática, ele tem que curtir o professor. Uhum. Isso é geral, tá? Mas matemática é mais específico. Eu comecei a estudar um monte de coisa para poder ter um bom relacionamento com os meus alunos e, consequentemente, eu acabo tendo essa didática para ensinar matemática. Só que trabalhar outras coisas, comportamento, matemática, eu não consigo. E meu pai disse, deixa de ser juca, né? É no colégio que tu tem que estar. Né? Porque se tu quer trabalhar desenvolvimento, tem que estar na escola, porque tem pouca gente fazendo isso. Eu disse, cara, faz sentido. Daí eu fui para essa escola, daí foi muito louco, assim, porque eu ia sair fora. Porque eu não estava curtindo, porque era uma escola totalmente conteudista e, na minha opinião, o conteúdo, tu aprende com qualquer um, né? Sim. Eu queria ensinar outras coisas. E aí o La Salle me chamou, fez uma entrevista e tudo mais, e ele disse assim, cara, mas tu vai vir para cá, a gente gosta de professor que assumam alguns projetos. Tu consegue trabalhar com a gente em empreendedorismo e educação financeira? Uhum. E eu disse, é isso que eu sempre estudei. Daí eu vim pro La Salle. Agora eu vou falar um pouco sobre o projeto. O projeto ele faz parte do novo ensino médio. Isso aqui, tudo que a gente está fazendo é um baita risco. Né? E eu disse, cara, eu não posso botar os meus alunos a trabalhar do novo ensino médio se não fizer diferente. Então o que eu fiz? Essa proposta toda para a gente poder estar fazendo diferente no novo ensino médio, entendeu? Entendi. Então foi isso mais o que te inspirou a começar o simpósio, começar todo esse evento? Total. Porque eu digo assim, né? E falo muito até. Tu vai ganhar bem pelo que tu faz bem. Mas tu vai marcar pelo propósito que tu faz daquilo que tu acredita. Cara, eu tô fazendo o que eu acredito, cara. Sim. Eu tô fazendo o que eu acredito. Eu não estaria aqui botando vocês nessa proposta, os alunos na proposta, se eu não acreditasse no que eu tô fazendo. Entendeu? Então eu acho que isso tem a ver com o propósito, sabe? O propósito de vocês como alunos, o meu propósito como professor, isso é que vai deixar um legado para a escola, entendeu? Sim. E eu acho que a proposta do novo ensino médio, né, é a gente ter isso de ver as coisas na prática, mexer, botar a mão na massa, sabe? Eu acho que esse projeto vai ser bem interessante para isso. E eu quero saber de ti, o porquê que tu acha que esse simpósio vai ser tão importante, tanto para os alunos, tanto para as outras pessoas que vão vir no evento. Sabe, é muito louco, assim, porque eu vejo que a energia, ela muda, né, nesse tipo de trabalho, assim, né? Hoje de manhã foi extremamente especial, assim, a galera envolvida, a galera querendo ficar participando mais. Eu acho que a educação, ela tá vinculada a exatamente isso, de tu querer fazer mais. Né? Eu digo, se eu não curtir mais estar em sala de aula, eu largo fora. Então eu vejo que a gente tem pouca possibilidade de sala de aula como aluno de curtir os momentos, sabe? Sim. E tem vários projetos aí que a gente curte, mas na grande parte, vamos ser sinceros, né, cara? O conteúdo ele não é tão interessante. Aqui tu fica aqui te martirizando 5, 6 períodos. E eu acho que quando eu coloco essa proposta para vocês se divertirem fazendo o que estão fazendo e passar isso para quem vai assistir, não tem como os caras não curtir, entendeu? É engraçado também que eu acho que um tempo atrás a gente teve uma conversa e tu falou para mim para eu curtir o processo. Se tu for para pensar, é exatamente isso, né? A maioria não tá muito animado com o projeto porque são muitas coisas para fazer, são muitos afazeres. E claro que tem as dificuldades, mas se a gente botar em prática e se divertir, vai dar tudo certo no final. Sim. Acho que é sobre isso.
O que mais tem, hein? A gente tem mais umas perguntas. Manda. Pretende fazer algo maior do que o simpósio Se der em certo, outros anos, com outras turmas? botar pro país assim. Cara, o que eu vou te dizer assim? Não, isso é uma coisa que a gente... Porque dá pra viajar, né? Dá pra sonhar alto. Eu acho que... Assim, eu acho que tudo que tem um propósito... Porque o que é o sonho? Se a gente fala assim, o que é o sonho? Sonho é quando tu tira uma ideia e coloca a data. Né? Pô, até semana passada, e eu confesso que o simpósio ele deu uma esfriada. Cara, eu vou te dizer, é a mesma coisa assim que eu falo, sabe? Tu até pode... Tu até pode desconfiar de algumas coisas, mas tu não pode deixar de acreditar. Eu confesso que depois que a gente voltou das férias, o simpósio ele deu uma esfriada total, assim, né? E eu pensei assim, cara, quem sabe a gente retoma, trabalha o livro, e era isso. Mas, pô, tem uma porrada de gente que tem um baita potencial ali. Eu não poderia olhar só para os caras que não estão afim de fazer. Eu tinha que olhar para os caras que estão afim de fazer. Pô, é muito rápido, vamos destacar vários pontos aí, porque o simpósio está definido em gente que vai fazer a revista, gente que vai trabalhar marketing, gente que está fazendo planilha de financeiro, pô, a galera que está montando documentário, gente na rede social, é tudo coisas que o cara gosta de fazer. Eu tinha que pegar essas competências aí e botar para... Pô, oradores, tem gente aqui, pô, vocês nunca entrevistaram ninguém, vocês estão colocando de vocês aí para fazer. Eu acho que o desafiar, ele tem a ver com, tá bom, e aí, como é que a gente faz? Cara, eu sinceramente, se os alunos estiverem afim, vamos botar aí uma meta, vamos pro Brasil, entendeu? Mas aquilo que eu digo, a gente não pode ter uma visão do simpósio, não só o simpósio, mas as ações que a gente está fazendo, que é só para um evento, entendeu? Pô, por exemplo, tem muita gente aqui que não sabe gerenciar uma rede social, ou fazia de qualquer jeito. Pô, o que vocês montaram, especificamente vocês, né, dos criadores de conteúdo, vocês criaram um perfil rápido, o pessoal da arte visual... 2, 3 dias criaram um logo, coisa que tem empresa aí que os caras demoram 15, 20 dias para fazer. Sim. Então, e não é ser uma fala demagógica, cara, mas se a gente não mudar a nossa concepção sobre o que está acontecendo, a gente vai ficar sempre dentro da caixa, a gente vai fazer sempre a mesma coisa, a gente vai ficar sempre passando por problemas emocionais e etc, etc. Eu acho que o sonho dá para sonhar, mas definir data e criar estratégia, acho que isso é possível, entendeu? E tu acha que com isso a gente pode até mudar a vida de algumas pessoas, tanto que se envolvem no projeto e se envolveram? Cara, vamos lá. Vamos partir de um princípio, né? Por dentro dessa concepção que tu disse. Eu acho que não tem outra maneira de mudar a vida da pessoa. Vocês acham que vai mudar a vida de alguém só trabalhar conteúdo? Não. Vocês acham que fora de sala de aula não existe talvez pessoas que sejam mais competentes do que eu, do que os outros professores que possam ensinar conteúdo? O que o professor deixa para o aluno? Cara, é o que ele acredita no aluno e o que ele faz de diferente. Cara, isso é uma coisa que eu digo, cara, e eu construo muito fortemente assim, ó. Eu, como professor, eu não posso ter menos energia que os meus alunos ali na frente. Claro, meus alunos que eu digo que estão na sala de aula, porque eles não são meus. Só que se eu não entender que eu preciso fazer diferente, quem é que vai fazer diferente? Quem é que vai fazer diferente? E enquanto tu faz diferente, tu te desenvolve. E isso é muito louco, tá? Igual nós estávamos conversando na GA, eu não sei como é que eu falo, eu não sou assim. Não seja quem tu é. Mas eu duvido que depois que a gente fizer isso aqui, que nós temos mais 14 para fazer, que no final vocês não vão querer, vamos montar mais, vamos fazer mais. Sim. Porque vocês desenvolveram essa competência que talvez vocês não tinham tão aflorada, entendeu? Sim. Claro que muda, cara. Muda total. Eu acho que muda, assim, realmente. Eu até vou contar uma história que eu passei esses dias com a minha mãe, que a gente estava comentando sobre como um dia a gente está com menos dinheiro do que alguns anos atrás e tudo mais. E aí eu comentei de uma amiga minha, vou até falar o nome dela aqui com a Carol. Falei dela pra minha mãe, falei, que a Carol vai fazer intercâmbio e tudo mais. E não é porque ela, tipo, é rica, mas ela me contou que os pais dela têm uma organização muito boa do dinheiro, do que eles gastam, do que eles não podem gastar. E a minha mãe, tipo, falou, realmente, acho que é isso que eu tenho que fazer, sabe? Não é, tipo, ficar trabalhando mais, mas ter uma organização. Porque a gente não tem isso lá em casa, sabe? E realmente falta isso. E é muito importante. Muito, muito, muito importante. Eu até falei pra ela, então, acho que o simpósio vai servir muito bem pra nossa família, né? Porque a gente realmente, a gente não tem uma visão, assim, a gente não tem, tipo, uma tabela de organização, tipo, o que a gente pode gastar no mês, quanto que a gente tá ganhando, quanto que a gente tem, o que a gente pode gastar. E aí a gente acaba se prejudicando, né? Sabe que tem muita gente que confunde isso, né?
próprios colegas, às vezes, de matemática, logo que saiu o novo ensino médio, assim, veio a proposta da educação financeira. E teve muito professor, assim, não aqui da escola, mas alguns colegas que a gente debate fora, assim, que os caras, agora vai estar boa pra gente trabalhar juros compostos, aquela coisa toda. Não, cara, educação financeira não tem nada a ver com planilha, com matemática financeira, com juros. Educação financeira, ela tem uma proposta que é por isso que vocês olharem lá. Se todo mundo que for participar olhar os temas que tem, poucos têm como que tu faz uma planilha. Qual aplicativo que tu usa para tu te organizar. Por quê? Porque a educação financeira ela vai muito além da matemática financeira. A educação financeira ela está vinculada a comportamento. O cara que é desorganizado financeiramente, ele precisa mudar hábito, ele precisa mudar comportamento, ele precisa mudar a maneira de viver. Tanto que não adianta só tu reduzir custo, porque às vezes quando tu reduz custo, tu começa a ficar mais triste, tu começa a ficar decepcionado, tu precisa criar alternativas para tu poder viver melhor. Quando fala em educação financeira, na minha concepção, educação financeira tem a ver com o quê? Tu tá desorganizado financeiramente é porque tu tá perdendo qualidade de vida. Quando tu fala ali, né, eu tenho certeza absoluta que talvez vocês se deram por conta porque vocês queriam fazer mais coisas que não estão fazendo. Com certeza. Entendeu? Então o que tem que mudar? Tem que mudar hábito. E aí isso causa dor. Eu digo assim pros caras, o cara que não muda hoje é porque não doeu o suficiente. Sabe? Sabe, tipo assim, vamos pegar nas meninas especificamente. Tá, tu vai numa festa lá que tu vai com um saltão alto, né? Mas tu sempre leva na mochila uma rasteirinha ali, né? Pode ser a festa mais chique que seja. No final da festa, quando tu não aguentar mais o salto, o que tu faz? Bota a rasteirinha. Bota a rasteirinha. Então as pessoas são assim. O cara que diz, minha vida tá ruim, não, mas não mudou, é porque não doeu o suficiente. Porque a hora que doer, o cara vai mudar. Entendeu? Conta, né? Exatamente, cara. Isso eu vejo que é uma realidade que, às vezes, a sociedade não tem clareza. Porque a mudança só vai vir com dor muito, assim, que vai mesmo, sabe? Vai mexer com Vai mexer. E claro que é importante, quando em família isso é importante, né, gente? Às vezes tem uma pessoa da família que não quer se organizar. Ela acaba com todo o processo. Então a conversa em família, que o simpósio vai ter um monte de proposta para poder ver isso, tá bom, e aí, como é que a gente faz em família, como é que a gente alinha, como é que a gente faz diferente, qual meta que a gente tem, porque é importante ter meta, né? Sim. Porque não adianta, a gente vai se organizar financeiramente, tá, mas para quê? Para quê? Quando a gente fala em educação financeira, tu tem que ter uma meta de curto prazo, uma meta de médio prazo, uma meta de longo prazo. Às vezes a meta de curto prazo é até pagar uma conta. Mas se não tiver sonho, se não tiver meta, data definida, toda a organização que vocês estão pensando em fazer de mudança de hábito não vai ser efetiva, porque não adianta tu te organizar se tu não quer chegar em lugar nenhum. Entendeu? Mas isso é fundamental. Todas as famílias tinham que se dar por conta disso, entendeu? Até porque o cara que é desorganizado, quanto mais ele ganha, mais ele gasta. Não faz diferença. Entendeu? Sim. Ô, Sori, com todas essas lições que tu passa para nós, tu tem alguma experiência vivida que seja em torno desse mundo de educação financeira que tu te doeu, por exemplo, e que tu aprendeu e deu esse dar-se conta? Eu vou te falar um negócio assim, ó. A vida inteira tu decidiu estudar educação financeira? É que na verdade a educação financeira eu sempre estudei e pouco coloquei em prática. Sim. Porque às vezes o cara que sabe mais é o que menos coloca em prática, né? Uhum. Eu vou te falar, eu acho que eu comecei a botar em prática quando eu saí fora de sala de aula e eu vendia. Eu virei. Foi onde eu aprendi talvez ser empreendedor. Eu acho que quando tu olha para os teus filhos e tu não consegue entregar o que eles estão querendo, sabe? Porque talvez se dói em mim, tá de boas. Mas quando doendo no teu filho, só o cara que tem filho que sabe disso. Quando dói nos filhos, tu tem que mudar. Tu não tem segunda opção. Entendeu? Mas tem eu. Deixa eu fazer uma pergunta, mais 5 minutos, né, porque depois entra a outra pessoa e a gente... O que mudou na visão de vocês? A gente pode falar talvez das dificuldades do processo todo, até porque vocês vão ser poucos a agir, principalmente, que faz parte da criação de conteúdo, né? O que mudou na concepção de vocês, de verdade, assim, tanto das dificuldades que uma hora a gente se perdeu na disciplina, e agora a gente está focado mesmo, que quem está afim vai fazer acontecer. O que mudou na visão de vocês durante o processo da disciplina, desde o início, onde vocês foram colocados à prova, né? Vocês tinham que apresentar trabalho,
trabalhar com pessoas que vocês não tinham afinidade. Vocês conseguem perceber assim, de onde vocês saíram, onde vocês chegaram hoje, mesmo que a gente tenha mais alguns meses de aula, o que vocês acham que mudou, né, do novo ensino médio para vocês? Vou falar especificamente na minha disciplina ali, que é a matemática aplicada. Como é que foi para vocês? Bom, eu nunca tive nenhuma aula parecida com as que eu tive contigo. Eu, particularmente, nunca gostei de apresentar trabalho, nunca gostei de falar em público, eu tenho muita vergonha, sou muito tímida. E eu tenho, assim, eu não gosto da minha dicção, então, nossa, fico muito nervosa, tanto que eu tô bem nervosa aqui. Mas tudo bem. E quando tu deu a proposta pra gente fazer os trabalhos em grupo com pessoas que a gente não tem tanta afinidade, é óbvio que não é igual, não é nem um pouco parecido quando é um amigo teu, mas não foi difícil, sabe? Eu acho que a gente conseguiu se comunicar bem, a gente fez um trabalho que eu achei que ficou bem bonito, ficou bem legal. E eu acho que esses ensinamentos que a gente tá tendo, a gente vai levar pra vida toda, sabe? Porque volta e meia, óbvio que eu vou ter que apresentar alguma coisa futuramente ou agora, e eu preciso realmente desse ensinamento, sabe? Então, eu realmente vou levar pra vida inteira. Os ensinamentos que tá nos dando, as aulas, vou lembrar sempre, 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 porque foi muito importante. Por mais que eu não tenha sido oradora nos outros trabalhos, não tô sendo oradora agora, mas tô falando num podcast, que é algo que eu nunca fiz. Tá sendo muito legal, de verdade. Sim. E tá falando bem pra caramba. Eu vou concordar com a Gi no que ela falou das lições pra vida, porque eu acho que tu bota em sala de aula, que tu bota em prática. Foi muito importante pra nós desde o começo. Todas as aulas que a gente teve contigo no salão de atos fez mudar principalmente a minha cabeça de um jeito muito, tipo, transformador, sabe? Tipo, realmente é uma parada que toca o cara. Aí eu conversava com todo mundo. As únicas aulas que a gente mais tinha vontade de assistir e que dava vontade de assistir mesmo eram as tuas, porque as tuas fazia tu se envolver de verdade, sabe? E eu acho que uma coisa que tu colocou muito assim desde o primeiro trimestre foi a questão da zona de conforto. Que eu acho que sair da zona de conforto é essencial pra, tipo, pra tua vida começar, sabe? Pra começar teus passos, tuas conquistas e tudo mais. E eu acho que nesse de sair da zona de conforto, tu nos deixou confortável, sabe? Eu acho que é sobre isso, é encontrar conforto no desconforto. E eu acho que com isso, a gente saindo aí, tipo, a gente nem imaginava que a gente ia estar falando pra não sei quantas pessoas, 1000 pessoas, que vai ser um puta evento, né? Pra não sei quantas pessoas lá na frente no final do ano. E no começo do ano a gente tava lá apresentando pra turma morrendo de vergonha, sabe? E hoje a gente tá aqui falando num podcast. Então acho que o que a gente mudou e o que a gente cresceu, e tem muito pra crescer ainda, que eu acho que a gente sempre pode melhorar, sempre evoluir, nunca regredir, né? Eu acho que com essas lições que tu nos ensinou, realmente vai ser muito marcante e vai ficar pro resto da vida, igual a Gi falou. Então tá, né? Não tem segunda opção. O simpósio vai ter que acontecer, né? Vai acontecer. Certo? Terminamos então este. Então assim a gente encerra. Beijo pra todo mundo. Espero que vocês tenham gostado. Beijo, é isso aí. Até mais.